Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bem, boa noite a todos. Eu vou fazer uma saudação muito rápida a todos, porque o tempo desse evento, desse webinar, é relativamente curto para o temário, portanto, eu gostaria de privilegiar o conteúdo e não perdermos tempo com outro tipo de mensagem. Mas não gostaria de deixar de mencionar que este ano o Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual da BPI está organizando uma série de webinars focados em temas de cada Câmara, né? Já fizemos 2 eventos nesse primeiro semestre com a Câmara de Arbitragem, também com a Câmara de Mediação, e agora estamos fazendo um com a Câmara de Nomes de Domínio. Para o segundo semestre, nós estamos planejando outro evento com a Câmara de Nomes de Domínio. Teremos também outro evento com a Câmara de Arbitragem e também com a Câmara de Mediação. Ou seja, vamos ter um ano repleto de webinars. Além disso, nós estamos realizando no final desta semana o segundo MUT de arbitragem em propriedade intelectual. Eu queria aproveitar e mencionar para vocês, porque é um assunto que diz respeito também à questão de nomes de domínio, que daqui a um mês vai se realizar o 42º Congresso Internacional da BPI e que nesse congresso nós teremos um painel cujo tema é confidencialidade nos procedimentos da ADR e o interesse público no acesso a informações. Nós convidamos para esse painel a doutora Raquel Gatto, que ela é a gestora do núcleo jurídico do NIC.br, e ela vai falar sobre o que o NIC.br fez a respeito da adequação à LGPD e a questão da confidencialidade com relação a dados pessoais. Então, vai ser uma palestra extremamente interessante. E também vamos ter a doutora Verena Moura Weisberg, que é conselheira adjunta da Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem, da CCI, aqui no Brasil, que vai falar também sobre o que a CCI tem feito a respeito desse tema, que é
confidencialidade dos procedimentos e acesso a informações e dados pessoais. Eu convido a todos para assistirem a esse painel, porque acho que a discussão vai ser muito interessante e, sobretudo, né, vai ter muita novidade para o assunto de nome de domínio. Vai ter muita coisa aí interessante para a gente discutir a respeito da adaptação dos procedimentos, da adaptação do SACI, do procedimento SACI para nome de domínio. Eu não vou dar nenhum spoiler, deixo por conta do Wilson, se quiser, mas digo que tem bastante novidade aí, bastante coisa. Nós mesmos, né, já tivemos que adaptar os nossos procedimentos para essas novas orientações vindas do NIC.br. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos que estão hoje nos privilegiando com a sua atenção, com a sua audiência. Eu gostaria, então, de passar a palavra aos coordenadores desse evento, que são os diretores da Câmara de Nomes de Domínio, o Dr. Wilson Jabbour e a doutora Fernanda Bezer, e agradecer também a presença do Vinícius Pavan, que é o secretário executivo, e a doutora Luísa Ferreira Pena, que vem aqui ajudar a gente a discutir esses temas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Manuel. Eu vou passar a Fernanda, que nós combinamos que ela vai fazer uma primeira introdução, e depois eu faço uma rápida introdução ao tema, antes de passar para o Vinícius e para a Luísa. Obrigada a todos pela presença, obrigada, Manuel, por essa abertura. Reitero nossos agradecimentos aqui pela participação da doutora Luísa e do Vinícius, que é secretário da Câmara. Eu vou apresentar brevemente o currículo deles. O Vinícius Pavan é advogado, ele é graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, conta com especialização em propriedade intelectual e novos negócios pela GV Law de São Paulo e é mestrando em Direito Civil pela USP. Ele atua há 9 anos na área de arbitragem, mediação e solução de conflitos, como secretário executivo do Centro de Solução de Disputas da BPI e case manager da nossa Câmara de Nomes de Domínio. A doutora Luísa Ferreira Gonzalez Pena é advogada, ela tem graduação em Direito e pós-graduação em Propriedade Intelectual, ambas pela PUC-Rio, é associada ao escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, onde ela atua na área de contencioso de propriedade intelectual e também concorrência desleal, publicidade, nomes de domínio e direito digital. Novamente agradeço a presença dos dois. A nossa ideia aqui foi apresentar aos participantes um panorama de como são as reclamações e os procedimentos de disputa de nomes de domínio. Tanto a doutora Luísa quanto o Vinícius vão apresentar, além da fundamentação técnica e das regras, principalmente a parte prática. Então, eles vão fazer de uma forma bastante dinâmica. Eu não sei se vocês conseguem mandar perguntas pelo chat durante a apresentação, mas, de qualquer forma, nós vamos abrir para perguntas no final, então vocês podem ir anotando as perguntas, as dúvidas, e certamente no final nós daremos oportunidade para vocês participarem, tá? Wilson. Bom, obrigado, Fernanda, obrigado, Manuel. Eu sei que o Manuel tem um outro compromisso, vai precisar sair rapidamente, então, muito obrigado pela abertura e obrigado, Fernanda. Vamos lá, fiquei incumbido aqui de fazer uma rápida introdução à questão dos nomes de domínio e as duas grandes políticas de resolução de disputas que afetam as empresas brasileiras, né? Então, primeiro, assim, rapidamente, o que é o nome de domínio, né? A gente está tão acostumado já hoje em dia em viver na internet, ou através da internet, que um dos elementos chaves que a gente acaba se deparando e utilizando são os Antes a gente precisava digitar www. Alguma coisa, normalmente seria .com.br aqui no Brasil, mas esses são endereços eletrônicos, né, que acabam facilitando a utilização da internet pelos usuários, ao invés de terem de decorar um número muito grande, que é o que identifica cada computador ligado à internet,
esses nomes de domínio eles servem como uma facilitação, uma troca desses números por um conjunto de letras e algarismos que são os nomes de domínio. E aí, claro que a gente vai ver quando a internet assumiu essa função ou esse caráter comercial que a gente vive hoje, lá na metade da década de 1990, começaram também a surgir os conflitos. E uma primeira leva de o que se convencionou chamar de piratas cibernéticos, que registraram aí dezenas, centenas, milhares de marcas conhecidas, porque era um território totalmente novo. Muitas empresas demoraram a se aperceber disso e do potencial que a internet teria, e aí então começaram a surgir inúmeras discussões, inúmeras batalhas judiciais que envolviam aí o desconhecimento dos judiciários, uma questão de jurisdição terrível, aonde que eu vou discutir isso, no local da sede de quem registrou, no local da sede do titular do domínio e assim por diante. Até que a ICANN, né, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que é uma corporação sem fins lucrativos que tem sede na Califórnia, que gerencia ou supervisiona todas as extensões de domínios, baixou uma resolução, uma política uniforme de resolução de disputas de nomes de domínio, em inglês UDRP, Uniform Domain Name Resolution Policy, em 1999, que traz aí 3 requisitos que devem ser cumpridos por um titular de marca, se ele quiser ter este domínio que viole um direito dele, que viole uma marca dele, transferido ou cancelado. Então, quais são esses requisitos dentro da UDRP? O nome de domínio registrado, ele é idêntico ou confundível com uma marca. Segundo, o titular do domínio não tem direitos ou legítimos interesses em relação a esse domínio e esse domínio foi registrado e está sendo usado em má-fé. Essa política acabou aí sendo aplicada a todos os domínios, todas as extensões chamadas genéricas, então .com, .org, .net, aquelas primeiras extensões que ficaram disponíveis. Algumas extensões relativas a países, então .tv, que se refere a Tuvalu, não a Television, né, mas que é comercializado como se fosse típico para as estações de TV ou emissoras de TV. E também, depois, quando lá entre 2013 e 2015, a ICANN previu uma nova leva de extensões, né, o .online, .shop e mais centenas de outros. Então, todas estas novas extensões também têm esta política aplicável aos nomes de domínio. E, então, todos os domínios registrados no .com, .net, nestas outras extensões, têm obrigatoriamente de estar sujeitos a uma reclamação, que seria o termo correto, ainda que muito atecnicamente, às vezes a gente acaba se referindo a estes procedimentos como procedimentos arbitrais, né? Embora eles não sejam tecnicamente arbitragem, mas eles foram inspirados nessa modulação de arbitragem, mas a grande diferença é que todos estas decisões com base na UDRP e com base no SACI, como a gente vai ver, a grande diferença é que elas estão sujeitas a serem revistas pelo judiciário, o que não acontece com uma sentença arbitral típica. Tá? E aí, só para finalizar e deixar no ponto em que Vinícius e Luísa vão continuar, né, essa política da UDRP foi criada em 1999, o Brasil demorou mais de 10 anos discutindo, até que em outubro de 2010 começou a valer o Sistema Administrativo de Resolução de Disputas envolvendo os domínios.br, que é o SACI-ADM. Né? E, então, nós temos aqui no Brasil, em relação a todos os domínios registrados depois de outubro de 2010, a aplicação deste regulamento, que prevê
né, a possibilidade também da transferência ou do cancelamento de um nome de domínio que viole um direito anterior. Então, o SACI ele demorou mais de 10 anos para ser criado, mas ele foi além da UDRP. Então, aqui a gente tem outras hipóteses que não apenas uma marca, né, mas a gente vai ver direitos de personalidade, direito de autor, outros nomes de domínio, nome empresarial, podem ser direitos desde que anteriores ao nome de domínio registrado. E também uma outra diferença, uma outra grande diferença em relação ao DRP é que no SACI, os domínios, o titular do direito anterior ele só tem que demonstrar que o domínio foi registrado ou está sendo usado em má-fé, o que também é uma grande vantagem, né? E a análise do requisito do titular do domínio ter ou não, né, um direito ou um legítimo interesse, ela deve ser trazida pelo titular do domínio em defesa, ainda que a gente sempre recomende que o titular do direito que vai entrar com a reclamação já antecipe provavelmente o que seria previsível como uma argumentação nesse sentido, né? Porque, como a gente vai ver, estes procedimentos eles são muito rápidos, eles duram em média 60 dias. Então, cada parte só tem basicamente uma única chance de se manifestar, né? O titular do direito anterior, quando ele requer a abertura, né, do procedimento, quando ele faz a reclamação, e o titular do domínio, quando ele vai apresentar a sua resposta, a sua defesa. Então, é sempre recomendável, que já começa, acho que já fica a primeira dica prática, né? Se você vai agir ou pretende agir contra o titular de um nome de domínio registrado, já antecipe quais poderiam ser esses direitos ou a ausência desses direitos, né? Mas eu vou deixar para Vinícius e Luísa trazerem mais dicas nesse sentido. Bom, por que esse tema é relevante, né? Então, só para a gente finalizar, hoje nós temos cerca de 5 milhões de nomes de domínio registrados no .br e temos aí chegando perto de 500 casos que foram decididos dentro do sistema do SACI-ADM, né? E pouquíssimos destes foram levados ao judiciário, o que mostra aí que toda a existência dessa regulamentação tem facilitado muito a vida dos titulares de direitos e barateado o que seria um processo judicial e trazido aí uma solução em menos de 2 meses, na grande média dos casos. Bom, Vinícius, Luísa, agora é com vocês. Obrigado, Wilson. Primeiramente, quero agradecer à BPI pelo espaço, na pessoa do nosso presidente, Gabriel Leonardos, também ao Dr. Manuel, nosso querido presidente aqui do Centro de Mediação e Arbitragem da BPI, e, por fim, aos nossos diretores aqui da Câmara de Nome de Domínio, Wilson e Fernanda, obrigado pela palavra, pela iniciativa, e não podemos esquecer também de agradecer toda a audiência que está aqui hoje nos ouvindo. É um prazer poder conversar com vocês nesse novo formato, porque eu digo, a gente está sempre aqui à disposição. Então, eu vejo como uma extensão aqui da possibilidade de tirar a dúvida e levar informação sobre disputa de nomes de domínio para o pessoal aqui, mediante esse evento. Mas no nosso site vocês também encontram os nossos e-mails, né, e nossos telefones, e podem entrar em contato aqui com a Secretaria. Estamos à disposição para tirar dúvidas. Bom, como o Wilson já adiantou, a questão do procedimento do SACI-ADM, ele é um procedimento muito rápido. Aqui na Câmara, a gente tem feito em uma média de 62 dias, o regulamento do SACI-ADM, também disponível no site, ele fala ali em uma duração do procedimento em até 90 dias, podendo ser prorrogado, né, em caso de necessidade, a critério do especialista ou do secretário executivo. Mas a gente tem ficado, então, nessa média de resolução em torno de 60 dias, ou seja,
em poucos meses aí vocês têm uma solução, uma resolução para aquela questão da propriedade do nome de domínio, decidida aí por um especialista no assunto, e essa decisão ela tem então a possibilidade de do NIC.br acatar de uma forma rápida, né? Então ela tem uma execução acelerada, digamos assim, desde que não vá para uma ação judicial ou para um procedimento arbitral. É um mecanismo que tem se mostrado aí muito ideal aí para essas questões de disputa de nomes de domínio, sobretudo se trata de um caso que a gente chama de clear-cut cases, né? Aqueles casos simples e que geralmente tratam ali da questão de cybersquatting e uma má-fé aparente, embora tenhamos notado, por meio da jurisprudência, que casos mais complexos vêm aparecendo, vêm surgindo aí nas decisões do procedimento, e aproveitando esse ponto, é importante ressaltar que no site aqui da Câmara de Nomes de Domínio da PPI, vocês encontram todas as nossas decisões publicadas, e inclusive com suas ementas, né, seus resumos ali das decisões, de uma forma, agora, né, recentemente, nós reestruturamos o site e melhoramos a ferramenta de buscas das decisões. Então, é um ponto que a gente está ressaltando aqui para que utilizem, não só na visão aí por parte do especialista que julga o conflito, mas também as partes podem se utilizar aí dessa ferramenta para buscar casos semelhantes aos seus, para basear a reclamação aqui junto à Câmara. Não só nós atualizamos a questão da ferramenta de busca de decisões, como também o próprio sistema aqui da Câmara de Nomes de Domínio e também das outras câmaras aqui de mediação e arbitragem, foram atualizados em novembro, no finalzinho do ano passado já entrou funcionando, né, o novo sistema. Então vocês podem encontrar lá no site a possibilidade lá de iniciar o procedimento, tudo já conforme esse novo sistema que nós atualizamos, principalmente em decorrência aí das questões de LGPD, né, para estarmos alinhados aí com a Lei de Proteção de Dados, e também para facilitar a troca de informações e do procedimento como um todo através do sistema, melhorando assim a celeridade e a proximidade com o público e o pessoal que está atuando aí nos procedimentos, seja como reclamante, reclamado, ou os árbitros, e o contato aqui com a secretaria. O procedimento do SACI-ADM, ele tem um dos primeiros pontos ali que antes de pensar em si, você vai para esse caminho de solução de disputas, é verificar se o nome de domínio que vocês estão querendo disputar, se ele é um nome de domínio criado posterior a outubro de 2010 e que o final é .br, né? Já que o SACI-ADM aqui só se aplica a essa categoria de domínios por ser vinculado ao registro .br. Então, o primeiro ponto que se precisa verificar é essa questão, se ele é aplicável àquele domínio. Para isso, o que vocês precisam fazer é entrar lá no site do registro.br, no RUIS, né, jogando lá no Google, no buscador, ruis.br ou ruisregistro.br, vocês encontram fácil a ferramenta para verificar os dados de determinado nome de domínio, onde vocês encontram quem é o titular daquele domínio, a data de criação, e se lá houver um item escrito SACI, sim, e a data sendo posterior a outubro de 2010, vocês podem se utilizar do procedimento do SACI para disputar a propriedade desse domínio, com base ali no regulamento. Além disso, uma questão que muito surge aqui na Secretaria é referente à possibilidade de acumular mais de um nome de domínio por procedimento. O regulamento ele traz a regra de que, para que haja essa acumulação de objetos em um único procedimento,
é necessário que os nomes de domínio estejam na mesma propriedade, né, com o mesmo titular, ou seja, lá no RUIS, quando se verifica os dados dos domínios que têm interesse, é preciso que eles estejam no mesmo CPF ou CNPJ, e não, talvez, ali onde está escrito titular o nome, porque, às vezes, pode ser que os domínios estejam, de fato, no mesmo CPF ou CNPJ, mas os nomes ali estejam diferentes por alguma questão de falta de atualização, de um domínio ter sido criado antes ou depois, ou alguma outra hipótese que isso haja essa divergência, mas, então, o regulamento ele traz essa regra de ser necessário que estejam com o mesmo titular, CPF ou CNPJ, e, além disso, que a causa de pedir e o pedido ali sejam comuns, né? Então, estejam tratando ali dos mesmos fatos e fundamentos semelhantes, geralmente das mesmas marcas, né? Embora eventualmente uma empresa possa ter mais de uma marca, existe a possibilidade talvez de trazer uma reclamação com duas marcas, mas que estejam, por exemplo, com o mesmo titular. Então aí se enquadraria na questão de causa de pedir semelhante. Além disso, uma questão que também surge muito aqui nas ligações, aqui nos e-mails, é a questão do limite da decisão, né? Se é possível obter indenização ou não. Então, é preciso pontuar que o regulamento do SACI-ADM ele se limita às decisões a determinar a transferência, o cancelamento ou a manutenção do nome de domínio. E só aproveitando, esqueci de comentar, caso vocês tenham interesse, até a Fernanda já pontuou isso, mas aqui no chat, no Zoom, tem a questão do Q&A. Vocês podem já encaminhando perguntas, acredito que apareça aqui para nós. Ao decorrer da apresentação, a gente tenta endereçar os questionamentos, ou talvez só no final. Eu falei aqui com o pessoal da BPI, talvez a gente consiga abrir o áudio aqui para que vocês também possam trazer alguma dúvida de forma oral, mas a gente não tem certeza se isso é possível. A gente pode fazer esse teste no final do evento. É isso, gente. Vocês podem mandar as perguntas pelo Q&A. Eu e o Wilson, a gente vai estar lendo enquanto o Vinícius e a Luísa estão apresentando, e a gente vai passando as perguntas para eles. Então, fiquem à vontade para participar. A ideia é que seja um evento realmente participativo, que vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação ao procedimento, questões práticas. Então, pode mandar as perguntas aí pelo Q&A. É o botãozinho que aparece do lado direito para vocês, tá? Obrigado, Fernanda. Continuando, e talvez esteja um pouco rápido, então fica aí a questão das dúvidas, né, que eu lembrei para vocês colocarem no Q&A. Mas então a questão das decisões, né, que são limitadas à transferência, cancelamento ou manutenção, e que é uma dúvida que surge bastante. Ela tem essa limitação, no entanto, como o procedimento do SACI-ADM não é uma arbitragem propriamente dita, né? Também tem um pouco dessa confusão do SACI ser ou não uma arbitragem, mas ele não o é, até porque não se aplica a lei de arbitragem a ele, até por conta do próprio regulamento do SACI-ADM, que exclui o afastamento do judiciário, né? Então, você tem lá no próprio regulamento a possibilidade de revisão da decisão por parte do judiciário, ou mesmo por meio de uma arbitragem. Então, esse procedimento ele pode ser revisto, né, posteriormente. Então, a gente trata ele mais como um procedimento de caráter administrativo, e a doutrina também fala em um procedimento sui generis, um procedimento especial, mas ele tem essa possibilidade. No entanto, inclusive eu já publiquei em uma revista da BPI, salvo engano, a número 152, em comentários a uma decisão aqui da Câmara, a decisão aqui do SACI-ADM, ela pode ser vista aí, de uma forma grosseiramente falando, não é como um parecer, e eventualmente
essa decisão assinada por um ou 3 especialistas tem um peso lá na frente numa revisão no judiciário, ou até mesmo não se querendo uma revisão, mas propriamente levando a decisão para embasar uma ação judicial que pleiteie indenização, perdas e danos, enfim, pode ser um caminho aí, já que nem sempre lá no judiciário, provavelmente, ou seja, dificilmente vocês vão conseguir um juiz que seja especializado na questão de nomes de domínio. Então, esse é o que eu queria comentar um pouco em relação à decisão, né, os limites, e, eventualmente, ela sendo vista lá pelo Poder Judiciário, como já tivemos casos aí que inclusive, foram levados e chegou-se a primeira instância até a condenação de um valor até de R$100 mil, se eu não me engano, que depois foi reduzido para 50 mil na segunda instância, mas já denota aí que as decisões têm sido bem vistas aí pelo Poder Judiciário. Nós temos também essa questão, né, de dúvida em relação à opção por 1 ou 3 especialistas. Bom, diferente da UDRP, aqui no SACI-ADM, a opção por 1 ou 3 especialistas, ela não tem um trâmite diferente, ou seja, se opta por 3 especialistas, os 3 são nomeados mediante sorteio, conforme o regulamento. Seja 1 ou 3, a nomeação deles é por sorteio, e as partes têm oportunidade, aí, um prazo para impugnar eventuais questões aí de imparcialidade e independência, e, passado esse prazo, eles são nomeados nos procedimentos, e essa questão de 1 ou 3 especialistas, nós temos uma diferenciação prática, talvez na questão da força daquela decisão, eventualmente sendo vista ali pelo Poder Judiciário. Uma decisão assinada por 3, eventualmente tem uma força maior ali de convencimento do que uma decisão assinada por um especialista, né? Esse caráter um pouco subjetivo aí da decisão, na hora de considerar a opção por 1 ou 3 especialistas. Então, também, uma outra questão que surge muito é a questão de como as partes aderem ao procedimento SACI-ADM e qual é a força vinculante, né, dele em relação, principalmente, ao reclamado. O reclamado, quando da subscrição e quando do registro do nome de domínio, ele se submete ao contrato, o contrato digital lá, que o registro.br vincula ao registro, e nele existe a cláusula que submete o reclamado, pelo menos ali até dos contratos dos registros posteriores a outubro de 2010, a submissão caso um terceiro, o reclamante, venha entrar com procedimento, o reclamado fica sujeito, então, a participar do procedimento, e, por isso, o procedimento ele pode seguir, inclusive, a revelia do reclamado, né, não havendo resposta ou nenhuma manifestação, e o reclamante conseguindo demonstrar os requisitos que a Luísa vai tratar mais à frente, ele pode vir a conseguir a transferência ou cancelamento de um nome de domínio, mesmo a revelia do reclamado. E, por outro lado, a vinculação do reclamante no procedimento, ela é dada, obviamente, com o protocolo da reclamação, né? Mas, além disso, a gente também colhe uma declaração de sujeição ao regulamento, enfim, mas isso é um pouco da temática em relação à sujeição no procedimento. Como um último ponto, antes de passar a palavra para a Luísa, eu queria só fazer um panorama geral, rapidamente, do procedimento, né? Então, nós temos aí, inicialmente, o reclamante, a gente recomenda que se prepare antes de entrar com o protocolo, né? Então, já colhendo toda a documentação, efetuando aí a redação da reclamação e toda a documentação necessária, antes de trazer o protocolo. Tendo isso em mãos, né, verificado principalmente se o domínio, como eu disse, ele é posterior a outubro de 2010 e .br,
Vocês podem entrar por meio do nosso site lá no registro de uma demanda, né, da reclamação. Vocês vão indicar as opções lá com base na tabela de custos, ou seja, a opção por 1 ou 3 especialistas, e a quantidade de nomes de domínio disputados. Com isso, a tabela de custos ela é vinculada ao formulário, e vocês, ao realizar o cadastro, vão receber um link para realizar o pagamento dos custos, tudo de forma automatizada. Feito o pagamento, vocês vão conseguir acompanhar por meio do sistema a tramitação, é recebida a reclamação, e tudo com base no regulamento. Inicia-se o prazo de 5 dias para que o reclamante, para que a secretaria, né, efetue a análise do exame formal, dos requisitos da reclamação. Faltando alguma questão que esteja no regulamento, o reclamante é intimado aí para sanar as irregularidades no prazo de 5 dias. E estando tudo ok, a gente procede com a intimação do reclamado para apresentar a defesa, a resposta, no prazo de 15 dias. Também no início, com o pagamento, é importante ressaltar que o nome de domínio, os nomes de domínio que sejam objeto do procedimento, eles têm a sua transferência, a sua titularidade, digamos assim, congelada, ou seja, para se preservar o objeto do processo, os nomes de domínio dali em diante não podem ser transferidos para outra pessoa, ou cancelados, enfim, eles ficam aí a depender do procedimento. Então, com a intimação do reclamado, né, para apresentar a defesa, ele sendo réu, o procedimento, como eu disse, segue normalmente, mas existe a intimação dele por meio dos e-mails que ele indicou para o registro.br, quando do registro do domínio. Por força do regulamento, a gente faz essa intimação nesses e-mails obrigatoriamente, inclusive vinculado ao contrato de registro, né, que o reclamado se responsabiliza pela informação correta dos seus dados, dos seus e-mails, enfim. Além disso, o procedimento, ele, de uns anos para cá, acho que já uns 5 anos, mais ou menos, teve uma alteração ali para fortalecer essa questão da intimação do reclamado. Então, ele sendo réu, não apresentando nada, ainda assim, o NIC.br tenta um contato direto com o reclamado para que ele tenha ciência inequívoca ali do procedimento. Não conseguindo essa ciência inequívoca, o registro.br, o NIC, ele congela todo o uso do nome de domínio, ou seja, isso engloba não só um eventual website que esteja atrelado àquele nome de domínio, como também e-mails que o titular utilize com base naquele nome de domínio. Isso, o próprio regulamento diz que serve para chamar a atenção do reclamado para o procedimento. Ele não vindo, né, não vindo para colher ciência inequívoca, o domínio ele vai ficar congelado até o encerramento do procedimento. Mas caso ele apareça no procedimento, o registro.br, o NIC, ele vai descongelar o nome de domínio. Então, às vezes, aparece essa dúvida por parte até próprio do reclamante. Por que foi descongelado? Então, esse é o porquê do descongelamento, né? Então, o reclamado apresentando ou não as suas manifestações, aí segue o procedimento, é nomeado especialista, as partes têm ali 5 dias para impugnar. Não impugnado, o especialista recebe todo o dossiê, a documentação do processo, e em torno aí de 20 dias, mais ou menos, se retorna às partes ou com uma ordem processual, em que o especialista pode solicitar alguma questão às partes, ou já a decisão de mérito ou, eventualmente, homologatória de acordo. Mais para frente a gente fala um pouco também da questão do acordo, mas tem essa possibilidade. A decisão enviada às partes e ao NIC, corre, então, o prazo de como se fossem os embargos de declaração, né, para requerer correção de esclarecimentos, aí, dúvidas, obscuridades, enfim.
não havendo os embargos, ou havendo, de qualquer forma, também corre o prazo de 15 dias úteis em que qualquer das partes pode comprovar que entrou com uma ação judicial ou uma arbitragem, o NIC.br, então, suspenderia a implementação da decisão e aguardaria a resolução no outro meio, né, no judicial ou arbitragem, mas, transcorrendo esse prazo de 15 dias úteis sem que haja isso, o nome de domínio é implementado, né, a decisão é implementada, ou seja, o nome de domínio, dependendo da decisão, vai ser ou transferido ou cancelado, ou, no caso de manutenção, o NIC.br vai retirar aquela penhora, né, digamos assim, que foi realizada lá no início do procedimento. Quis fazer esse panorama geral aí para deixar claro aí a questão do procedimento. Não sei se consegui percorrer tudo ou foi muito rápido, mas quero passar a palavra para a Luísa, mas tem uma pergunta aqui, né, que ressaltaram, não sei se já trata do... Mas eu acho que ela pode aguardar um pouco, Vinícius, acho que pode a gente vai aguardar. ainda ter. Então, passo a palavra para a Luísa. Obrigado a todos. Obrigada, Vinícius. Também gostaria de agradecer pela oportunidade, mas para também não comer muito nosso tempo, eu já vou passar para falar especificamente, né? O Vinícius deu todo esse panorama do procedimento, enfim, da como funciona, mas eu vou falar agora um pouco das hipóteses, né, dos requisitos do que efetivamente o reclamante, enfim, precisa arguir, precisa demonstrar na sua reclamação para ele ter a sua reclamação acolhida, para ele ter uma ordem de transferência ou de cancelamento do nome de domínio. Como o Wilson mesmo já tinha adiantado, o procedimento SAS ele foi muito inspirado na UDRP, e esses requisitos também se assemelham, mas possuem as diferenças que ele mesmo já mencionou, né? O regulamento SAS, ele prevê no seu artigo 3º e no regulamento do CAS, né, são os artigos 2.1 e 2.2, dois requisitos, né, são dois os elementos que o reclamante ele tem que demonstrar, ele tem que comprovar estarem presentes para ele ser bem-sucedido na reclamação. E eles são requisitos cumulativos, né? Precisa ter a presença dos dois. O primeiro deles diz respeito à legitimidade ativa do reclamante para estar pleiteando, para estar reivindicando, né, direitos naquele nome de domínio. E aí, como o Wilson mesmo falou, aqui o SAS é um pouco mais amplo do que a UDRP, né? Ele admite assim 3 hipóteses nas quais o reclamante consegue comprovar a existência de direitos anteriores. A primeira delas é quando o reclamante consegue demonstrar que o nome de domínio, né, em disputa, ele é idêntico, ele é confusamente semelhante a um registro ou um pedido de registro do reclamante, um pedido de registro no NPI, né, estamos falando de domínios.br, que tenha sido depositado em data anterior, né, direitos anteriores em data anterior ao registro do nome de domínio que está em disputa. E aqui eu acho importante fazer uma observação a respeito, né, da questão do tempo, né, direitos anteriores. Existem casos, já aconteceu comigo, do reclamante ter um pedido de registro depositado depois, né, do registro do nome de domínio, mas que tenha a prioridade unionista. E nesses casos se entende como atendido, né, porque a prioridade unionista vai, enfim, atender esse requisito dos direitos anteriores, ele vai atender a anterioridade em favor do reclamante. A segunda situação que o reclamante consegue estabelecer essa sua legitimidade é quando, apesar dele não ter um depósito no Brasil, ele não ter uma marca no Brasil, ele consegue demonstrar que o nome de domínio ele reproduz, ele é muito semelhante a uma marca que seja considerada, a marca do reclamante que seja considerada notoriamente conhecida.
E nesse ponto a gente ainda vai falar um pouco mais para frente, né, sobre quais documentos necessariamente, quais documentos servem para demonstrar essa notoriedade, e nessa situação realmente é muito importante que o reclamante ele junte um farto conjunto probatório para demonstrar a sua notoriedade, a notoriedade da marca que ele está reivindicando. E também é importante que o reclamante demonstre que essa notoriedade ela se dê no Brasil e que essa notoriedade tenha sido adquirida em data anterior ao registro do nome de domínio, ou seja, não adianta o registro do nome de domínio ter ocorrido em 2013 e todos os documentos comprobatórios, a notoriedade ela só foi efetivada, só se adquiriu a notoriedade daquela marca em 2015 e 2016. Uma terceira situação na qual o reclamante consegue demonstrar a sua legitimidade é, como o Wilson até mencionou, do reclamante demonstrar que o nome de domínio ele reproduz nome civil, nome de família, pseudônimo, nome empresarial, até mesmo nome de domínio anterior. Então, realmente, o SASSI ele é muito mais amplo nesse sentido do que o DRP. Agora, falando especificamente, esse é o primeiro elemento, né, da legitimidade. Agora, falando mais especificamente do segundo elemento, que é a demonstração de má-fé do titular, do reclamado. Nesse caso, o reclamante ele tem que comprovar que o reclamado ele registrou ou utiliza o nome de domínio de má-fé. E, nesse caso, também o regulamento estabelece 4 hipóteses que são entendidas como que se entende como caracterizando a má-fé no registro ou no uso. A primeira delas é quando o nome de domínio ele foi registrado ou está sendo utilizado, né, aqui nesse caso mais registrado, com o intuito de venda ou de locação, seja para o próprio reclamante, seja para um terceiro, né? Como geralmente no caso concreto a gente afere isso, quais são os indícios que a gente pode verificar que essa situação existe no caso concreto. Quando você acessa o nome de domínio e não existe, o nome de domínio não está ativo, ou quando você acessa o nome de domínio e na própria página do nome de domínio existe um aviso de que aquele domínio está à venda, ou quando o próprio reclamado já entra em contato com o reclamante, ofertando a venda, e muitas vezes por um preço abusivo, oferta por um preço abusivo, e essa questão da oferta por um preço abusivo também é um claro indício de má-fé do reclamado no registro. Essa é a primeira situação, né? A primeira hipótese de venda ou locação do nome de domínio. A segunda é quando se verifica que o reclamado ele registrou ou está utilizando o nome de domínio com o intuito de justamente impedir que o reclamante se utilize daquele nome de domínio, né? Se for uma empresa estrangeira, de que a empresa consiga registrar o domínio com a sua marca no Brasil com final.br. Esses casos são geralmente um pouco mais raros. Uma outra situação em que a má-fé é considerada é quando o registro do nome de domínio se dá ele é registrado ou ele está sendo utilizado com o intuito de prejudicar a atividade do reclamante, prejudicar a atividade comercial do reclamante. E isso a gente geralmente verifica, né, no caso concreto, quando você acessa o nome de domínio e aquele nome de domínio ele redireciona para site do concorrente ao reclamante, ou no conteúdo do nome de domínio estão sendo ofertados serviços ou produtos de concorrente do reclamante. Então, claramente... Até mesmo produtos piratas, né, Luísa? Sim, muitos casos de produtos piratas, muitos. Uma verdadeira fraude, né? E também
a quarta situação que é caracterizada a má-fé é quando existe o domínio registrado, está sendo utilizado pelo reclamado com o objetivo de obter um proveito econômico, obter um lucro ali justamente causado pela situação de confusão do nome de domínio com a marca, o nome empresarial, enfim, do reclamante. E nesses casos a gente também consegue verificar isso no caso concreto, quando, por exemplo, no caso de pay-per-click, né, quando a gente acessa o nome de domínio e não tem um site ativo e só aparecem links, né? Ou seja, claramente para o reclamado, ele quer causar aquela situação de confusão com a marca do reclamante para trazer tráfego para o seu nome de domínio e para que as pessoas, ao acessarem o nome de domínio, cliquem naqueles links e, enfim, isso gera um lucro indevido para o reclamado. Também é indício de má-fé quando a gente verifica que o reclamado ele tinha ciência inequívoca, ele tinha conhecimento inequívoco de que aquele nome de domínio ele reproduz ou é confusamente semelhante com a marca do terceiro, e aqui às vezes até cabe um pouco de trabalho de investigação mesmo. A gente muitas vezes tem que ir atrás do reclamado, a gente consegue fazer uma cadeia de realmente, às vezes, eu tive um caso recente que o reclamante era um desenvolvedor de software, e a gente conseguiu demonstrar a má-fé dele justamente mostrando que ele publicava em fóruns, enfim, na internet, falando sobre o produto, falando sobre a marca do reclamante. Então, a gente estabeleceu essa má-fé dele, demonstrando que ele, evidentemente, tinha conhecimento da marca, enfim, tinha conhecimento de que aquela marca pertencia a terceiro. Então, essas são algumas hipóteses concretas, né? Alguns indícios de má-fé. A gente também verifica má-fé quando o nome de domínio, essa prática do typo squatting, né? Quando o nome de domínio ele reproduz a marca, geralmente marcas muito famosas, com um erro de digitação, mas que ainda assim o domínio, quando lê o domínio, você identifica aquela marca, né, justamente para também, de novo, trazer tráfego para o site e assim gerar um lucro, enfim, e daí decorrem várias outras condutas. E também, antigamente, né, agora não mais, acho que o Vinícius até vai falar um pouco sobre isso, antigamente a gente também conseguia, né, a seção do Ruiz, a gente conseguia ter acesso à listagem dos domínios registrados por um determinado titular. E muitos desses casos, né, a gente conseguia ter acesso à lista e via que aquele titular ele tinha 300, 200 domínios e a maioria deles reproduzindo marcas de terceiros. Então, isso também é claramente uma conduta de má-fé que demonstra, né, justamente o ânimo do reclamado em obter proveito, enfim, da situação de confusão e dali praticar outras condutas de má-fé. Agora a gente não tem mais né, o público não tem mais essa informação que dificulta um pouco, mas faz parte, em razão da LGPD, né, Vinícius? Obrigado, super interessante aí ver o lado aí pelo advogado, né, pelo reclamante, e por conta aqui da secretaria, né, até a gente, nesse ponto da lista de nomes de domínios, nós então, para adequar essa questão de como obter essa lista de nomes de domínio, os centros credenciados, né, a BPI aqui conversou com o NIC.br, e se achou aí um meio termo, né, para conseguir a análise dessa lista, mas não abrindo para reclamante, né? Então, o que a gente consegue hoje nesse ponto é o especialista, no caso a caso, quando chega para ele,
ele consegue, mediante a assinatura de um documento ali de confidencialidade, que a gente assinou, inclusive, com o NIC.br, e aí o especialista também assina em relação a nós, critérios ali para para ter acesso a essa lista na hora da análise do caso e para ele proferir a decisão. E, por exemplo, um dos pontos aí que foram objeto do ajuste aí com o NIC é que o especialista não pode abrir toda a lista, né? Ou seja, ela é confidencial, mas ele pode mencionar ali até 3 nomes de domínio na decisão que, na visão do especialista, sirvam para pontuar esse entendimento de má-fé. Então, em muitos casos, na maioria dos casos, aí, os especialistas, quando verificam que o reclamado tem um grande número de domínios, porque hoje, ao acessar lá o Ruiz, que eu mencionei mais cedo, vocês conseguem, por exemplo, ver a quantidade de nomes de domínio que está naquele CPF ou CNPJ, mas não hoje mais a lista, né? Então, quando se tem um alto número de domínios, a Luísa citou aí de 300, mas tem casos que o titular ali chega na casa de milhares, de 2.000, 5.000. Então, nesses casos, principalmente que tem muitos nomes de domínio, o especialista solicita essa lista e aí, dependendo do caso, ele consegue ou não usar essa lista como um critério aí para ajudar na configuração da má-fé. Então, por enquanto... Só pontuar uma coisa, Vinícius, que o fato de uma pessoa ou uma entidade ter titular de centenas ou milhares de domínios, por si só não caracteriza má-fé, né? Você registrar um domínio genérico que não infrinja direito de terceiro, ainda que em volume grande, não é por si só um indício de má-fé. Então, por isso que é necessário que o especialista faça, né, essa consulta, verifique, para ver se de fato caracteriza uma conduta reiterada do reclamado de registrar domínios que infringam marcas, que infringam direitos de terceiro. Então, hoje a gente tem assim um indício, né? Aponta para uma direção quando a gente vê uma lista grande de nomes de domínio, mas como a gente não tem mais acesso a isso, a gente não consegue verificar, tá? Só para também ter isso em mente. Obrigado, Fernanda, muito bem pontuado, não podia deixar de passar esse ponto. E também, até complementando o que a Fernanda trouxe, teve um caso interessante aí que vocês podem consultar na ferramenta de decisões aqui da Câmara, que eu recordo nessa questão de análise de lista, que fez total diferença, né? Que foi o caso do flapress.com.br. Agora eu não me lembro o especialista que... Acho que foi a... Maria Delbu, sei lá? Não. A Sônia Delbu. A Sônia Delbu, foi. Esse caso do Flapress foi muito interessante porque na decisão ali não se via má-fé, né? Porque Flapress, ele alegou que o Fla poderia ser diversas outras utilizações, como, por exemplo, até sigla da Flórida, enfim. E o que pegou nesse caso em específico foi a análise da lista, e não porque era uma lista grande. O reclamado tinha 2 nomes de domínio, o Flapress, que estava em disputa, e o outro domínio era o Flupress. E aí fez essa relação de Fla-Flu, né? E aí não tem como dizer que não foi visando o meio do futebol e o Flamengo, né? Então, esse é um caso emblemático aí que recorda essa importância da análise da lista. Obrigado, pessoal. A Luísa, devolvo a palavra. Obrigada. É bom saber que enfim, que teve esse ajuste com o NIC, realmente acho que é de extrema importância. Bom, mas agora Posso só ressaltar uma coisa, e até porque, como isso hoje, por causa da preocupação muito grande com a LGPD, essa lista, quando ela é solicitada pelo especialista, ela só vai para o especialista. E é assinado todo um termo de confidencialidade, então
a parte, o reclamante, não vai receber. E, pelo acordo que foi feito, o especialista ou o painel de especialistas só pode citar, no máximo, 3 domínios existentes, além daquele em disputa, como para eventualmente fundamentar essa conduta em má-fé. Tá? Desculpa. Bom, seguindo aqui, né, eu falei das hipóteses, dos elementos, né, que o reclamante tem que comprovar da legitimidade e da má-fé, né, no registro ou no uso do nome de domínio, mas também eu acho importante falar da defesa, né, da defesa do reclamado, que no procedimento SASS, né, diferentemente na UDRP, o reclamante ele também tem que demonstrar que o reclamado ele não tem direitos ou legítimos interesses. E na reclamação SASS, em tese, o reclamante ele não tem essa incumbência, ele não tem que comprovar isso, ele tem que se ater à legitimidade e à má-fé, mas essa questão dos direitos ou os legítimos interesses do reclamado, ele vem, né, na defesa do reclamado, que está previsto no procedimento, né, justamente que o reclamado deve demonstrar seus direitos ou legítimos interesses. E como, geralmente, como o reclamado demonstra, né, a existência de direitos ou legítimos interesses? Ele geralmente tem que demonstrar que ele tem, que o nome de domínio está vinculado a algum direito, ou que ele vai usar, ou que ele já usa o nome de domínio para oferecer serviços e produtos de boa-fé, né? E essa demonstração, né, de direitos e legítimos interesses, ela justamente neutraliza a arguição de má-fé, né, do que o reclamante alega má-fé do reclamado. Então, essa defesa do reclamado, ela neutraliza o pressuposto da má-fé, e sem esse pressuposto, a reclamação não é acolhida. E na prática, o que seriam, né, o que poderia o reclamado juntar e demonstrar que ele, enfim, oferta produtos e serviços de boa-fé, ou que ele está se preparando para ofertar esses produtos e serviços. No caso, quando ainda não existe um uso efetivo, muitas vezes o reclamado, são inúmeros os documentos que o reclamado pode juntar, mas, por exemplo, plano de negócios, contato, às vezes, com início de contato com fornecedores, tratativas por e-mail, enfim, sobre o negócio, os atos constitutivos, enfim, a certidão na junta, são todos esses documentos, material publicitário de uma forma geral, que demonstram que podem servir para o reclamado, que podem embasar a defesa do reclamado. E um ponto importante aqui que eu acho que é interessante falar sobre a defesa do reclamado, que no caso do reclamado arguir que é titular de um pedido de registro no NPI, que, portanto, a existência desse pedido de registro demonstraria a existência desses direitos ou legítimos interesses, a existência desse pedido de registro, ele por si só, ele não é suficiente para fundamentar esses direitos ou legítimos interesses do reclamado. É necessário que existam outros elementos trazidos, né, outras provas trazidas pelo reclamado para que ele justamente possa se defender e possa realmente manter o nome de domínio com ele. Tudo vai depender do caso concreto, né, Luísa? Assim, é importante pontuar também que o pedido de registro do reclamado não é um requisito para ele se defender, não é um requisito para ele demonstrar um direito ou legítimo interesse. O reclamante, quando está preparando a reclamação, né, eu já vou entrar nas dicas práticas, mas o reclamante, quando está fazendo a reclamação, pode fazer uma busca no NPI e ver, olha, não existe nenhum pedido de registro semelhante, ou o reclamado não tem titularidade e tal. Mas isso não quer dizer que ele não tem um legítimo interesse.
E tem casos, como esse que a Luísa citou, né, que o reclamado apresenta um pedido de registro, mas de uma forma preparatória, né, já sabendo que está infringindo um direito de terceiro, e aí ele por si só não dá carta branca para que ele registre nomes de domínio que violem os direitos do reclamante ou de qualquer outro terceiro. Então, tudo vai depender muito do caso concreto, Sim, né? com certeza, com certeza. E esses, enfim, esses documentos, né, a serem apresentados pelo reclamado, é importante mencionar que eles têm que ser também anteriores à disputa, né? Não basta que depois de iniciada a disputa, ou mesmo depois do reclamado ter sido notificado pelo reclamante, que ele então surja com um negócio para aquele domínio, surja com algum tipo de ideia para aquele nome de domínio. Aí o pessoal fica muito criativo na hora de... Fica, a gente vê cada coisa, cada história esdrúxula, mas realmente. Bom, agora entrando um pouco mais na parte prática mesmo, né, Vinícius, a gente vai dar algumas dicas do que a gente considera serem as melhores práticas para, enfim, ser bem-sucedido numa reclamação, enfim. Eu acho importante mencionar quais são exatamente os documentos, né, os documentos que o conjunto probatório que vai te auxiliar se você for reclamante ou se você for reclamado no procedimento. Com relação ao requisito da legitimidade, né, são 3 as hipóteses. Se você for fundamentar na existência da marca, evidentemente, o certificado de registro, extrato, o depósito da marca, extrato no NPI. No caso da notoriedade, é imprescindível que se tenha um farto conjunto probatório da notoriedade no Brasil e que essa notoriedade seja anterior. E quais são geralmente os documentos que podem auxiliar o reclamante nessa demonstração de notoriedade? São publicações, artigos, material publicitário, rankings da marca, enfim. Existe também um site, o AppN, também que faz ele coleta dados e ele ele demonstra pelos dados coletados o posicionamento da marca, como a marca é vista pelo público. Eu gosto muito dele, porque ele auxilia demais a justamente demonstrar a consolidação da marca, a notoriedade da marca, a presença da marca nas redes sociais. Já juntei também extrato de consulta no YouTube, procurando a marca e vários resultados de vídeos, às vezes de resenhas, de reviews de produtos e serviços, evidentemente em data anterior, que também servem, todos esses documentos, eles auxiliam a demonstrar a notoriedade da marca. Da notoriedade, quando a reclamação é fundamentada nos direitos anteriores de nome civil, nome empresarial, aí são documentos de identidade, passaporte, se é um nome artístico também, juntar, enfim, as publicações, no caso de nome de domínio, juntar o extrato do Ruiz, enfim, com relação ao requisito da má-fé, quais são os documentos geralmente que evidenciam a má-fé? É justamente a captura de tela, né, do nome de domínio, qual o tipo de conteúdo que está sendo demonstrado naquele nome de domínio. Se você fundamenta a má-fé na ciência inequívoca do reclamado, você tem que, né, juntar documentos nesse sentido, no caso que eu mencionei anteriormente do software, né, que eu juntei as capturas de tela que demonstravam lá que ele tinha usado, que ele falava daquele produto. No caso, ele até era um profissional da área, então a gente juntou, o perfil dele no LinkedIn, todos esses documentos que justamente demonstram se o reclamado foi notificado, juntar a notificação, se o reclamado, né, ofertou... Desculpa te interromper, mas é só um adendo aí.
é essencial, eu reputo, juntar qualquer que seja o uso que esteja ocorrendo em relação ao nome de domínio, mesmo que seja uma página vazia ou a ausência de um site, porque como isso pode mudar ao longo do tempo, você fazer essa prova é muito relevante, porque nem sempre, no momento em que você está preparando a reclamação, para o momento em que o especialista vai ver o caso, pode ter tido uma alteração. E a falta de um conteúdo ativo, né, uma página que a gente chama estacionada, uma park page, isso pode ajudar na construção da tese da posse passiva. Né? Então, ainda que seja o nada, ele pode ser relevante para o deslinde do caso. Com certeza. Desculpa, com certeza. mas é só porque... Não, claro. aliás, atenção, né? Porque, às vezes, você, quando vai imprimir, dá uma desconfigurada. Então, o que eu tenho feito, em muitos casos, é juntado a captura da tela, além da simples impressão, né, do PDF gerado do site, porque, às vezes, isso gera uma desconfiguração. Isso também pode ser muito relevante se você tem uma alegação de cópia do trade dress do site. Sim, com certeza. Porque nem sempre o que você está visualizando é o que é impresso. Então, também esse é um aspecto relevante. Nós temos 2 perguntas aqui pedindo para repetir qual é o site indicado para posicionamento da marca. É EPN. EPN. N com 2 N's e E. Ele coleta dados e ele faz um ranqueamento, ele fala quantos acessos determinados sites têm, então ele Você coleta... pode soletrar, Lu, que aí eu vou jogar aqui no chat. app, aí espaço, N, A-N-N-I-E. A-N-N-I-E. EPN. Isso. Ele faz ele dá dados sobre o posicionamento da marca, principalmente como o público, né, vê a marca, enfim. Enfim, são esses documentos, né, como o Wilson destacou, né, justamente da ausência do uso, né, da doutrina do Passive Domain Name Holding, que justamente pode ser um indício de má-fé, principalmente, né, para caracterizar a má-fé ali na tentativa de venda do nome de domínio. Também juntar todo e qualquer troca com o reclamado, justamente quando o reclamado ele tenta ofertar o domínio à venda, juntar essas tratativas, juntar a notificação, enfim, todos esses documentos são super relevantes para a demonstração da má-fé. E com relação aos documentos que podem ser apresentados, né, pelo reclamado, são os que eu já mencionei, né, plano de negócios, contato, enfim, com o distribuidor, preparo de material publicitário. Luísa, eu estava procurando aqui, eu acho que agora ele mudou para data.ai. Data.ai, formerly @any. Então, acho que eles estão sob nova marca, tá? Ah, sim. Ah, que bom, então. Você verificou. É isso mesmo. Data.ai. Exatamente. Eles fazem um apanhado e é muito interessante. Acho que agora o Vinícius vai falar um pouco sobre os documentos, né, sobre como os documentos mais formais, enfim, para que a sua reclamação, enfim, tenha um procedimento tranquilo, acredito. Obrigado, Luísa. Em relação à documentação, a gente já citou aí grande parte dos documentos, né, a questão da cópia do Ruiz, o regulamento do SACI e o regulamento aqui da Câmara trazem um rol de documentos formais que é preciso apresentar, dentre eles a procuração, se estiver representado, os atos constitutivos, devida demonstração de poderes, né, de quem assina,
essa questão que foi citada também do conteúdo do nome de domínio, que o Wilson ressaltou também. Até gostaria de pontuar uma super dica aqui também, que eu não vejo aparecer muito em todos os casos, né? Aproveitar que o pessoal está aqui. Tem um site também super interessante, que pode ajudar na análise, seja pelo reclamado, pelo reclamante, pelo especialista, que é o do Wayback Machine, em que você consegue consultar o histórico de um nome de domínio, e às vezes você consegue resgatar um conteúdo que estava lá há anos, se estava com reclamado ou com outra pessoa. Então, é um site aí, uma ferramenta que pode ser útil para vocês na construção do caso ou na análise dos casos. Então, fica aí, Wayback Machine, acho que é Internet Archive. Jogando isso no Google, vocês encontram fácil essa questão, né? Então, pontos que eu queria ressaltar também em relação aí à documentação, que surgem muito aqui em dúvidas na secretaria, é a questão, primeiro, o pessoal pergunta se é obrigatório a representação por advogado, né? Tanto pelo reclamante como pelo reclamado, não tem essa obrigatoriedade. A gente ressalta que é importante vocês estarem assessorados por um advogado, de preferência aí da área de PI, né, de propriedade intelectual, e específico talvez de domínios e marcas aí de sinais distintivos. Mas a gente tem tido bastante reclamação que a empresa vem pelo jurídico interno dela e, embora a gente recomende, né, fica a critério do pessoal, não tem essa obrigatoriedade de representação por advogado, até por ser um procedimento especial, né, de caráter administrativo. Então, não se tem essa questão, mas estando representado por advogado, o regulamento ele fala da necessidade de apresentação de procuração, e um outro ponto de dúvida é se a procuração ela tem que ser específica para o SACI, específica para o domínio, e de melhor prática que eu diria não coloque específica para o domínio, porque eventualmente você pode utilizar, né, nas suas atividades aí para um outro caso, ou às vezes tivemos casos que coloca mais de um domínio ali, e um domínio cabe o SACI e o outro não, porque é anterior a 2010. Então, a procuração em si, e com base no regulamento, não precisa ser específica. No entanto, ela não pode ser específica a um ponto de excluir a atuação aqui na Câmara de Nomes de Domínio. Então, por exemplo, uma procuração só dá poderes para o INPI, fica difícil enquadrar e dizer que tem poderes aqui para o SACI. Então, se possível, é interessante colocar para o SACI ou para disputa de nomes de domínio, inclusive DRP, enfim, mas a gente tem essa questão aqui que surge bastante, se ela precisa ser específica ou não. É um ponto que eu ressalto. E também uma outra dúvida recorrente na questão de reclamações realizadas por pessoa jurídica estrangeira. Para esses pontos que o regulamento pede, da apresentação de procuração e de poderes devidamente demonstrados, em vários casos de pessoa jurídica estrangeira, o pessoal não consegue ou demora muito a obter essa documentação, como se fosse um ato constitutivo, e o que a gente tem aceito aqui, e os especialistas também têm aceito, né, nos casos, é a apresentação de um affidavit, né, uma declaração juramentada ali vinda do país de origem, confirmando aqueles requisitos, que a empresa está devidamente constituída, que a pessoa tal está em tal cargo e tem poderes. Então, isso tem sido aceito aqui nos procedimentos quando se trata de pessoa jurídica estrangeira. Um outro ponto... Aliás, Vinícius, desculpa te interromper, mas tem uma outra questão super interessante com relação à pessoa estrangeira, porque se você pede a transferência do domínio para essa pessoa estrangeira, a gente tem ainda um requisito muito bizarro na regulamentação, que uma pessoa estrangeira, para deter um nome de domínio no .com.br, ela tem que submeter uma declaração se comprometendo a se estabelecer no Brasil dentro de 12 meses. Então, uma dica prática e que pode contornar esse problema é indicar um terceiro para receber esse domínio dentro de um contrato de
comodato, de trustee. Era justamente esse ponto que eu ia entrar, Wilson, obrigado. Desculpa. Trouxe melhor que você falou da questão dos 12 meses, imagina, tá ótimo. Então, essa questão da pessoa jurídica estrangeira existe no regulamento específico da nossa Câmara e não do SACI, mas ele tem sido aplicado aí pelos casos, né, e o NIC.br tem aceito tranquilamente, que é o artigo 4.3 do regulamento aqui da Câmara, que tem essa possibilidade, né, ele dá alternativa, ele menciona que na pessoa jurídica estrangeira tem que fazer esse cadastro junto ao registro, mas ele dá a possibilidade, então, de indicar um terceiro para receber esse nome de domínio. E essa indicação, ainda que vocês tenham esquecido de colocar logo na reclamação, lá no início, embora seja, se possível, né, interessante colocar logo no início, para já ter essa questão endereçada, mas não colocando no início, só pedindo a transferência, no final, esse artigo, o texto dele possibilita com que a reclamante ela indique lá quando houver, depois da decisão de transferência, essa possibilidade de indicar um terceiro para receber. Isso tem sido tranquilamente aceito lá pelo NIC.br. Vamos ver se, eventualmente, esse artigo aí entra também na redação do próprio SACI, né? Inclusive, não sei, nas outras câmaras, como elas têm feito essa questão, se me parece que é um artigo que tem só no nosso regulamento. Provavelmente, por questão de jurisprudência, eles devem estar fazendo isso lá também sem problema, né? Mas vamos ver. Além disso, é importante ressaltar, por exemplo, também os casos que aparecem de litisconsort, né, de mais de um reclamante, ou mesmo mais de um reclamado. Também existem casos específicos que aparecem dessa forma, embora o reclamado real é aquele que consta, o único, né, que consta ali do registro do nome de domínio, né, o titular, o CPF ou o CNPJ no RUIS. Mas, não obstante, a reclamante lá no momento, o advogado, geralmente quando se está representado por advogado, vem casos mais elaborados, de criar mostrar os fatos, né, e colocar ali no polo reclamado uma pessoa envolvida com a questão do nome de domínio, com o registro, depender do caso concreto ali, está em nome de mas, na verdade, quem administra, quem mexe, quem trocou os dados era outra pessoa. Então, na construção do caso ali, existe essa possibilidade de colocar para fins de análise do especialista. Mas o importante é que conste o real titular do nome de domínio no procedimento como reclamado, né? E, por outro lado, pelo reclamante, essa questão de incluir mais de um reclamante, o que a gente entende aí, e é o ideal, nesses casos que tem questão de grupo econômico ou também licenciante e licenciado, se eventualmente tem alguma dúvida em relação a se os direitos, se tem uma autorização específica para a defesa dos direitos, ali no grupo econômico ou do licenciado em relação ao licenciante, o ideal é que se coloque as duas no polo ativo, ou ainda tenha certeza que se colocou todas que têm os direitos sob sua titularidade, né? Então, por exemplo, a marca está em nome da licenciante, mas, sei lá, a licenciada tem também um nome empresarial ali que tem a expressão. Então, o ideal é colocar as duas ali no polo ativo, se possível, e até para a reclamação ficar um pouco mais robusta, né? Eventualmente ali não ter essa questão. Eu acho que até um caso que a Fernanda julgou, teve essa questão de refiling. Acho que foi justamente por conta de que não tinha legitimidade para alguns direitos que estavam sendo analisados ali. Não sei se a Fernanda quer comentar um pouco. Não foi combinado, né, Vinícius? Estou brincando. Isso foi um caso antigo que eu decidi como especialista antes de entrar na diretoria da Câmara, em que
me ajuda que eu não vou lembrar exatamente as especificidades, mas na primeira oportunidade que foi apresentada a reclamação, A foi empresa apenas uma tinha só reclamante. 60% e não era efetivamente a detentora, eu acho. Foi uma reclamante que alegava direitos sobre uma marca que não estava em seu nome, estava em nome de uma empresa do grupo econômico, mas que não configurava ali uma situação de empresa controladora, efetivamente, daquela marca. Então, realmente não ficou muito bem explicado essa questão da legitimidade, por essa questão processual, a primeira reclamação foi desconsiderada. E aí, depois foi representado, né, levando em consideração algumas mudanças fáticas e também aproveitaram para corrigir essa questão processual, procedimental da legitimidade da representação. Então, é uma coisa que às vezes a gente vê acontecendo com frequência, né? O licenciado apresentando a reclamação, uma marca que está em nome de um licenciante, mas sem um documento específico, sem uma autorização específica para apresentar aquela reclamação, empresas de grupo econômico, sem demonstrar, apenas citando isso, mas sem demonstrar realmente essa relação. Outro que acontece também com frequência é essa coisa de um sócio, pessoa física, né, apresentar, e a marca está em nome da empresa do qual ele é sócio, ou vice-versa, né, a pessoa jurídica apresentando e a marca está em nome da pessoa física. Então, tem que colocar os dois no polo ativo, ou ter aí uma boa explicação documentada, né, para que o especialista possa verificar que, de fato, existe essa legitimidade. Obrigado, Fernanda. Então, tem um próximo ponto aqui, acho que a Luísa, a doutora Luísa já citou, né, que seria da questão da notoriedade da marca, da necessidade de documentos. Acho que a gente pode passar, né, Luísa, já esgotou esse tema. Então, também uma outra dúvida que surge, e é uma questão recente, que recorrente nas dúvidas, né, é a possibilidade de se apresentar réplicas ou tréplicas e outras manifestações no procedimento. E isso é muito recorrente, né? Então, a gente... Eu sempre faço. Sim, principalmente nos casos da Luísa, aí a gente tem muitas manifestações ali. Mas o regulamento, né, ele fala estritamente em dois atos ali, a reclamação e a resposta. Então, o que a gente diz, né, e até nos casos fica consignado isso, é que todas as manifestações são recebidas e são encaminhadas para o dossiê que o especialista vai analisar. E aí fica a critério dele em receber, analisar, principalmente se tem a questão de um fato novo, fato superveniente. Então, acho que vocês têm de fato que apresentar, né, porque sempre fica aquela, vou rebater o que ele falou, então... Posso complementar com por favor, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, né, que acho que aqui todos conhecem, tem e faz um apanhado da jurisprudência, né, e eles já administraram mais de 50 mil casos em várias extensões, em vários procedimentos. E o que eles sumarizaram como entendimento predominante é que esses supplemental findings, né, essas manifestações não solicitadas, elas podem ser aceitas se o reclamado traz algum fato, alguma argumentação que não seria razoavelmente antecipável pelo reclamante. Então, vários painéis já rejeitaram admitir uma submissão que simplesmente era uma repetição do que já tinha sido feito na reclamação. Então, cuidado, porque pode existir este entendimento. Tá? Então, eu recomendaria, sim, fazer uma réplica ou apresentar uma resposta à resposta, se o que vier de manifestação for algo que você não poderia antever.
Também reitero aqui, não recomendo guardar defesa, né, guardar ataque, no caso do reclamante, para uma segunda oportunidade, se eram fatos, informações que já estavam no poder do reclamante, porque pode acontecer isso do especialista não aceitar. Mas é importante ter em mente essa possibilidade, principalmente no ponto BR, onde hoje a gente muitas vezes não tem acesso aos dados do reclamado. Então, pode ser que, vindo uma resposta, venham à luz mais elementos que o reclamante pode, então, aproveitar, pedir essa oportunidade ao especialista que considere novas informações ou novas alegações. Sim. E justamente quando, às vezes, a defesa do reclamado se fundamenta numa... ele alega ofertar produtos e serviços de boa-fé e conta uma coisa esdrúxula, assim... Uma historinha triste. É uma historinha triste, enfim, a gente geralmente, né, entende por apresentar réplica, mas realmente é importante ficar atento a isso, porque realmente o reclamante ele tem que submeter toda a sua argumentação ao apresentar a sua reclamação. Ele não pode justamente guardar informações, guardar argumentos para a réplica que não inclusive, não está prevista no procedimento, né, no regulamento. E eu insisto naquele ponto que eu comentei logo na abertura, de que ele deveria, o reclamante, já antecipar razoavelmente o que podem ser os pontos de defesa, né? Então, quais seriam eventuais ou pretensos legítimos interesses, ele demonstrar que eles não existem, né? Então, acho que é importante você já fazer uma reclamação pensando no que vai ser a defesa e já trazer contra-argumentos, né? E, além disso, um ponto é que o procedimento ele é muito rápido, né? Então, você adiantar essas questões é o melhor caminho mesmo e pode não sobrar tempo aí para buscar questões depois durante o procedimento ou buscar mesmo documentos. E aí eu já entro no meu seguinte tópico, que é a questão que também aparecem dúvidas em relação à apresentação de documentos em língua estrangeira. E da mesma forma, né, fica a critério do especialista também em receber e analisar um documento apresentado em língua estrangeira, e ele pode vir a solicitar a tradução, ou seja, como é um procedimento rápido, o ideal é que já, logo no início, apresente toda a documentação, ainda que em língua estrangeira, mas acompanhada de uma tradução simples. Obviamente, não precisa ser uma tradução juramentada, né, para um procedimento sui generis, aqui que apresentem logo que possível, né, ainda que não no primeiro ato, o quanto antes. Depois desse ponto, o que a gente ia entrar também, que a gente já citou um pouco mais cedo, é a questão de celebração de acordos durante o procedimento. Luísa, você quer trazer um pouco da sua visão aí assim, tem muitos casos que acabam, né, depois que o reclamado é intimado do procedimento, de que mesmo entram em contato, enfim, para celebrar, que fala que não tem interesse no nome de domínio, enfim, e que a gente acaba levando para um acordo. E aí, nessa questão do acordo, como o procedimento, né, se dá, como é o procedimento de acordo, né? Depende muito do momento no qual esse acordo é celebrado, né, entre as partes, né, Vinícius? Seja, se existe uma composição antes da nomeação do panelista, as partes conseguem, enfim, submeter um formulário, né, o formulário do NIC, pedindo a transferência do nome de domínio, enfim, pedindo a transferência ou cancelamento do nome de domínio, e o NIC, então, segue com a implementação. Se já existe, né, a nomeação de um panelista, essa decisão, né, Vinícius, tem que ser homologada pelo panelista para depois ser implementada. E nesse caso, né, quando existe a necessidade de homologação da decisão
do acordo pelo panelista, o regulamento ele prevê que o panelista ele não vai fazer um juízo de valor daquele acordo, ele vai, em tese, homologar a vontade das partes e determinar a transferência ou cancelamento do nome de domínio. Você queria acrescentar alguma coisa nesse sentido? Sim, acho que trouxe o panorama geral aí da questão dos acordos, mas o que a gente ressalta e até precisa ficar claro, justamente porque foi uma mudança recente, aí a gente tem acho que uns 2 anos, acho que até mais, alguns anos, né, já fazendo essa questão 4 anos já. A pandemia deixou a gente, passou rápido, parece que foram 2, foram 4. Então, a questão dos acordos, a gente teve uma alteração de entendimento interno, e isso alinhado também com o NIC.br, da possibilidade, então, de encerramento mediante o envio de um acordo assinado pelas partes diretamente para o NIC.br, desde que o especialista ainda não tenha sido nomeado. E aí ele acata esse acordo, desde que devidamente redigido, estando tudo certinho. Em alguns casos, ele pode pedir alguma informação a mais, um formulário em específico, mas o acordo geralmente tem sido aceito para fins de realizar a transferência ou cancelamento aí do nome de domínio, e possibilitando, então, o encerramento mais rápido. Isso tem acontecido com cada vez mais frequência ultimamente. Nós temos encerrado aí procedimentos super mais rápido, fecham ali, por exemplo, no prazo do reclamado apresentar resposta, as partes já trocando ali manifestações ou através mesmo por telefonema, já ajustam um acordo, apresentam aqui para a Câmara, nós encaminhamos para o NIC, e ele ainda está aguardando aquele prazo de 15 dias úteis, a não ser que as partes peçam, podem tentar, né? Nem sempre ele atende, ainda está aguardando os 15 dias úteis. Eu lembrei de um caso que teve um pedido para não aguardar, mas acho que o NIC manteve o prazo de 15 dias. E aí ele implementa o acordo normalmente, o procedimento é extinto, e com isso, no próprio acordo, as partes podem, inclusive, isso de interesse do reclamante, né, solicitar o reembolso dos honorários do painel de especialistas, caso ele ainda não tenha sido nomeado, né? Porque se já tiver sido nomeado, aí tem que seguir mesmo pela homologação. Então, tem essa possibilidade de reaver os custos dos honorários dos especialistas, né? E não a taxa da Câmara, só para pontuar, para ficar claro. Mas a gente tem tido, então, um aumento aí nos acordos. Acho que encaminhando agora para finalização, né? A gente já está às 19h41 aqui no meu relógio. A gente tinha um último tópico, né, que a gente gostaria de trazer, a questão da perspectiva de revisão do SACI-ADM, né, e os impactos da LGPD. Nós estamos em contato com o NIC.br, né, já faz um tempo aí em relação à lei de propriedade, a lei de proteção de dados, e a gente tem feito essas trocas e estamos o NIC, né, está para publicar uma nova versão do regulamento do SACI-ADM. Wilson, você quer tratar um pouco? É um pouco delicado tratar isso, porque a gente teve acesso ao que é o propósito, o projeto, mas a gente não tem certeza se a versão vai ser fechada como ela foi discutida, né? Então, em princípio, eles realmente querem e têm como meta interna deles divulgar isso e finalizar essa nova versão do SACI o mais rápido possível, e a gente imagina que isso vai provavelmente coincidir com outubro, quando o SACI completa 12 anos, né? Então, vamos ver se vai acontecer isso realmente nesse timing, e aí, claro, havendo alterações que sejam maiores do que uma adaptação à LGPD e a grande preocupação do NIC.br com relação aos dados pessoais, ao tratamento dos dados pessoais, à confidencialidade,
e a retenção de dados o mínimo necessário possível e o compartilhamento mínimo necessário possível. Então, mas se houver algo além disso, a gente com certeza vai acabar fazendo um outro evento do centro para apresentar, discutir e endereçar isso, né? E aí aqui eu faço de novo o gancho que o Manuel fez para o painel que vai acontecer no Congresso da BPI agora em agosto, onde vai estar lá a representante do Registro BR, e que com certeza vai poder falar com muito mais propriedade sobre o que e quando ocorrerá. Eu acho que nós passamos aí por todos os pontos, né, do que a gente previu. Ficou só uma questão que a gente eu e Fernanda respondendo a maior parte das questões que foram surgindo, mas a gente deixou uma um pouco de propósito, porque é uma questão bastante interessante trazida pelo Leonardo Pontes, de como vem sendo tratada a questão de uma prejudicialidade externa e suspensão do procedimento. No exemplo que ele traz, seria uma questão de caducidade de uma marca que seria a base, o fundamento de uma reclamação, né? Antes de eu responder, não sei se Luísa ou Vinícius querem comentar. Sobre essa questão da prejudicialidade externa, inclusive, interessa aí talvez consultar também a revista, salvo engano, da BPI, a 152, onde nós tivemos um dos primeiros casos que tratou de, acho que foi do domínio firexpo.com.br, foi resolvido, eu acho, pelo especialista Rafael Lacasse, se não me falha a memória. E eu publiquei um artigo lá analisando essa decisão, né, trazendo algumas luzes assim, mas um ponto em destaque naquele caso, né, em alguns outros que nós já tivemos, é essa questão de ter uma ação judicial pendente junto do procedimento, que seja iniciada pelo próprio reclamante ou pelo reclamado, ou mesmo um procedimento administrativo no INPI, o que se tem aí com base nas decisões, não só do CACIADM, como também da UDRP, naquele overview, é que fica a critério mesmo do especialista em determinar ou não essa suspensão do procedimento do CACIADM, a depender da análise dele. E o que a gente recomenda é que tragam cópia do processo, a depender da parte que está trazendo, mas sempre é importante pontuar a existência desse procedimento. Aliás, é um dos requisitos ali do regulamento, é indicar a existência de outros procedimentos, ou seja, não só uma notificação extrajudicial, como super importante indicar se houve alguma ação judicial que já tenha terminado ou esteja em andamento em relação ao objeto do procedimento, o nome de domínio. Luísa ou Wilson? Só aproveitar e complementar uma coisa, né? Aliás, é sempre essencial juntar qualquer troca de correspondência que tenha ocorrido entre as partes, né? Porque isso ajuda a entender eventual direito do reclamado que ele tenha arguído, ou até mesmo facilita a percepção de má-fé, caso ele tenha oferecido a venda. Então, esse é um ponto essencial. Segundo, e aí como acho que o Vinícius já antecipou, a gente realmente tem uma questão de vai caber ao especialista decidir. Só que o que a gente tem que ponderar também é que o SACI, inspirado na UDRP, ele foi pensado para casos de violação daqueles direitos, não casos que a gente chama de cinzentos, onde você tem uma situação dúbia. Então, estes casos de potenciais de legitimidade ou de interesses de ambas as partes,
eles não são idealmente pensados para o SACI e deveriam ir para o judiciário. Então, acho que o especialista deve ter total autonomia, mas ele não pode deixar de considerar esse quadro maior, que é o que a regulamentação traz. E se for além daquilo, as decisões já vêm sendo no sentido de, olha, esta disputa não está idealmente enquadrada no SACI e deveria ser dirimida por um tribunal com competência, com jurisdição. Né? E aí, só um último... Desculpa, só um último comentário com relação à questão do Leonardo. Ele fala de uma questão de caducidade, né? E aí, se a gente for analisar o que é a caducidade não suspende os efeitos do registro da marca. Então, eu particularmente entendo que não deveria haver uma suspensão do procedimento até o fim da caducidade. Do procedimento. Eu também só queria também agregar essa questão do Leonardo, da prejudicialidade externa, que realmente é obrigação das partes informarem qualquer procedimento administrativo ou judicial ou notificação extrajudicial que tenha ocorrido ou que esteja ocorrendo entre elas. Porque o especialista, embora tenha um poder limitado, bastante limitado, de fazer pesquisas por conta própria, ele não tem nenhuma obrigação de fazer uma busca, uma varredura em tribunais ou oficiar o NPI para proativamente saber se existe alguma coisa pendente ou não. Ele se limita realmente às informações, aos documentos que foram trazidos pelas partes. Então, nem o especialista, nem o centro, nem a secretaria vai fazer esse tipo de pesquisa ex officio. É a obrigação das partes trazer isso para o processo. Eu concordo com toda a explanação de vocês e concordo principalmente com o que o Wilson falou, que esse tipo de situação, realmente foge do escopo, né, do procedimento, ele foge do objetivo do procedimento. Então, realmente, não seria assim, o caso de se levar para uma disputa de nome de domínio, sim, caberia ao judiciário solucionar esse tipo de questão que é um pouco mais complexa. Né? Bom. Muito bem, gente. Acho que podemos caminhar para a finalização, agradecendo a audiência de todos, em especial a Luísa, ao Vinícius, pelas apresentações. Vamos continuar à disposição aí nos canais habituais do centro. Enfim, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Estamos aqui na secretaria. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Como o Wilson mencionou, o site, como vocês sabem, é o CSD-ABPI, né? Joga lá no Google e fácil de nos achar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia.
O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!